Beleza? Ó, estudando o domínio de uma função. O que é estudar o domínio de uma função? Porque todo elemento do domínio tem que ter correspondente. Então eu tenho que deixar bem claro qual é o domínio. Vamos para a aula. Então vamos lá, estudando o domínio de uma função. Então, tem que falar mais uma vez, né? Uma função definida de A em B, tá? Uma função definida de A em B, uma função f. A gente coloca assim, f de A em B, tá? O conjunto A é o conjunto do domínio e o conjunto B é o conjunto do contradomínio. E dentro do conjunto B, os elementos que estão no conjunto B, que tem correspondente no conjunto A, é chamado aqui o conjunto imagem. Tá? Então, aqui. Pronto. Tá? E aqui tem mais elementos que estão dentro do contradomínio. Mas esses elementos aqui de dentro, que são os elementos que têm correspondente lá no A, são chamados de imagem. E aqui é o domínio, certo? Bom, por que estudar o domínio? Qual a importância de estudar o domínio? O que acontece é o seguinte, é que dependendo da função, tem alguns elementos aqui do domínio que são específicos. Não é todo elemento que vai ser do domínio. O domínio ele não tem que ser o mais amplo possível. Não. O domínio ele pode ser pequeno. Como assim pode ser pequeno? Por exemplo, eu tô... Lembra na primeira aula aqui que nós falamos lá sobre a tarifa para se mandar uma carta, que fazia referência ao peso da carta? Bom, aí você fala, eu lembro. Aí eu falei assim, pode ter peso negativo? Não pode ter peso negativo. Outra coisa, eu pego uma carta e eu ponho lá na balança lá. A precisão da balança é de 5 gramas. Então, a balança ela vai pesar 0, nada, ou 5 gramas, ou 10 gramas, ou 15, ou 20, ou 25, ou 30. A balança não vai pesar 32 gramas, porque a balança ela tem uma precisão de 5 gramas. Então, quer dizer que o peso da carta não pode ser qualquer peso. É um peso positivo e múltiplo de 5. Entendeu? Então quer dizer que o domínio, ele não é assim o mais amplo possível, entendeu? Ele só é o mais amplo possível quando, por exemplo, vem lá o enunciado, tá? E não faz a especificação do domínio. Por exemplo, esse aqui, ó, tá? Nós já vamos nesse exemplo aqui, ó. Determinar o domínio da função f dada por f de x igual a isso aqui. Ele não disse assim, ó, seja a função f definida dos reais nos reais. Bom, se está escrito assim, ó, seja a função f definida dos reais, então está especificado que o domínio tem que ser qualquer número real. Qualquer número real eu posso colocar na minha função, certo? E o resultado vai ser um número real também. O resultado vai ser um número real, certo? O resultado da fórmula, né? Da regra, né? Pode ser assim, por exemplo, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 7, por exemplo. Então, aqui diz, né, a função f de r em r definida pela fórmula, pela regra. Tá? F de x é igual, ou a lei de formação também chama-se assim às vezes. F de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que qualquer valor de x real que eu colocar aqui, eu vou obter um resultado que vai também estar dentro do conjunto dos reais, que vai ser um número real também. Certo? Então essa é a função, ela está definida aqui no campo, no número real, nos números reais, no conjunto dos números reais. Ou seja, o domínio aqui é o mais amplo possível, certo? Porém, nem toda função vai ser no campo dos reais, vai ser no campo mais amplo possível, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma função g,
para mudar um pouquinho a letra F, né? G de, por exemplo, dos números inteiros, não positivos e não nulos. Eu tô falando só de números negativos. Dos inteiros negativos. Nos o quê? Nos reais, por exemplo. Pronto. Então, eu vou colocar um número inteiro negativo, tá? Inteiro negativo, porque não positivos e não nulos são os negativos. Um inteiro negativo e vou obter um número real, certo? E pode ser diversas outras formas, tá? Pode ser que o conjunto A esteja definido assim: os valores de x pertencente aos números naturais, tal que x seja igual a 5n. 5, não, seja o quê? Como é que eu colocaria divisível por 5? Seria assim, 5x, né? 5n. Ah, nasceu, tá? O que eu quero dizer? O conjunto x pertencente aos naturais, tal que x seja igual a 5 vezes 1n, né? Bom, aí eu tenho que colocar com n pertencente aos números naturais. Tá, pronto. Assim, tá? Com n pertencente aos números naturais. Ou seja, eu coloco aqui, ó, 0, 5 vezes 0, 0. Então, o x pode ser 0. 1, 5 vezes 1, 5. Então, quer dizer que o x pode ser 5. 2, 2 vezes 5, 10. Então, o x pode ser 10, entendeu? Ou seja, o x é um número natural tal que o x vai ser um múltiplo de 5. Tá? Um múltiplo de 5. Eu pego todo número natural, coloco aqui, multiplico por 5 e eu vou obter o x. Pronto. Entendeu? Então, esse daqui pode ser o domínio. Como eu falei, o peso da carta. Ah, e lembrando o seguinte, que o peso da carta não passa de 500 gramas, né? Que apareceu lá assim, estava escrito assim, acima de 500 gramas como é que é? Segue as regras do SEDEX, uma coisa assim. Ou seja, o x, além de ser igual a 5n com n pertencente aos naturais, né? E x menor ou igual a 500. Pronto. Tá aqui, ó. Digamos assim, tá? Entendeu? É o conjunto domínio, ele não precisa ser tão amplo. Eu posso ter uma função que relaciona o volume de vendas em relação ao preço. Só que o preço, eu vou analisar o preço entre 50 reais abaixo do preço e 50 reais acima do preço. Entendeu? Digamos que o preço seja 200, o preço. Então vamos analisar a variação do preço de 150 até 250. Então, a minha função ela vai me dar alguma informação em torno do domínio. Em torno do domínio. É o domínio, ele domina tudo. Ele que manda. O domínio manda. Entendeu? O domínio manda. Se você não estabelecer o domínio correto, a função nem existe. Se você não estabelecer o domínio correto, a função não existe. Estraga tudo. Estraga. A função não fica corretamente caracterizada. O seu estudo, ele é inválido. Entendeu? Então, o domínio, por isso que é importante a gente estudar o domínio, certo? Aí você pega questões como essa aqui, por exemplo. Determinar o domínio da função f dada por f de x é igual a 2x menos 1 sobre x ao quadrado menos 9. Então, o enunciado, ele está dizendo assim, olha, não está definido corretamente o domínio. Mas, digamos que o domínio dessa função f seja o maior possível. Quais são os valores de x que eu posso colocar aqui? Então, é mais ou menos isso que o enunciado está dizendo. Considere o domínio, o domínio, né? o conjunto A, né? Aquele conjunto de origem, onde eu vou tirar o x o maior possível. Quais são os valores de x que eu posso colocar aqui? Aí você olha e fala, pô, pode colocar qualquer coisa. Não pode. Pode. Não pode. Por que não pode? Porque, veja, essa função aqui é uma função racional quociente. Quociente não, é função racional fracionária. Racional fracionária. Por quê? Porque tem x no denominador da fração. Tem x no denominador da fração. Então, quando tem x no denominador da fração, você tem que tomar um cuidado com essa função aqui. Por quê?
Porque esse número de baixo, ele não pode assumir o valor zero. Não existe divisão por zero, certo? Não existe divisão por zero. Não é que não existe, tem o indeterminado lá que é divisão por zero, mas a função ela não fica corretamente caracterizada quando o número de baixo é zero. Então o que a gente faz aqui? A gente diz que essa função, tá? Essa função, o domínio será o máximo possível quando a gente colocar qualquer valor de x menos o x que faz isso aqui ser igual a zero. Então coloca assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Eu vou investigar qual é o valor de x que faz isso aqui ser zero. Aí eu vou isolar x ao quadrado, porque isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Não preciso fatorar, não preciso aplicar Bhaskara. Eu posso simplesmente isolar x ao quadrado aqui. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a esse menos 9. Vem para cá, ficar 0 mais 9, 9. Certo? Aí esse quadrado aqui, ó, eu jogo para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Por quê? Porque eu estou pensando, eu quero saber quais valores que eu elevo ao quadrado dá 9. E qualquer número positivo ou negativo elevado ao quadrado dá positivo. Então abre espaço, essa equação do jeito que está assim, ó, quando a incógnita está elevada ao quadrado, essa equação desse jeito, ela abre espaço para que a resposta seja positiva e negativa. Então esse quadrado ele não vai para o outro lado só como raiz quadrada, ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada de 9. E daí a gente chega à conclusão de que isso daqui vai ser zero quando o x for mais ou menos 3. Aí você fala, não, então beleza, então o x pode ser igual a, o x vai ser igual a mais ou menos 3. Não, não vai ser igual. O x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Mas, por que você não colocou diferente aqui? Eu poderia ter colocado, mas eu quero saber justamente o quê? O que eu quero saber? O que eu queria saber? Eu quero saber quais são os valores de x que faz isso aqui ser zero. Aí eu descobri, são esses? Então beleza. Então o domínio da função vai ser qualquer x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de mais ou menos 3. Por quê? Porque é o único impedimento nessa função, né? É a única coisa que não pode ter nessa função é o denominador, o número de baixo da fração, o denominador, ser zero. Aí o de cima pode ser zero? Pode. Ué, mas calma aí, se for 0 dividido por 5, sem problema. 0 dividido por 5 dá zero. Tenho 0 reais, eu vou dividir entre 5 pessoas. Então eu vou dar um pouquinho do meu 0 reais para cada um. Cada um vai ganhar o quê? 0 reais. 0 reais. 0 dividido por 5, 0 reais. 0 dividido por menos 10, 0. 0 dividido por menos π, 0. 0 dividido por menos raiz de 2, é 0. 0 dividido por qualquer número dá 0, a não ser 0 dividido por 0. 0 dividido por 0, aí está indefinido, não está definido, não está, não, a gente não aceita isso como resposta. Então é só embaixo que não pode ser 0. Está aqui, descobriu que não pode ser 0 embaixo. Quando o x for mais ou menos 3, isso aqui vai ser 0. Então quer dizer que o meu domínio vai ser qualquer x pertencente aos reais, de tal forma que o domínio seja o maior possível. Ou seja, o domínio aceita qualquer x real, tal que x seja diferente de mais ou menos 3. Pronto. Podia colocar isso aqui também assim, ó. O número dos reais menos o menos 3 e mais 3. Podia colocar assim, isso aqui também é um domínio. Colocado em forma de conjunto, tá? Assim, ó. Esse é o domínio. Esse é o domínio da função. Então, quando a função ela for uma função com fração, tá? Quando for uma função com fração, por exemplo, f de x é igual a alguma coisa aqui, né? Uma função g de x dividido por alguma coisa que tem um x embaixo. Então, quando acontecer alguma coisa assim, ó, uma função for uma expressão que envolve x dividido por outra expressão que envolve x, essa de baixo, h de x, tem que ser o quê? Diferente de 0. Certo? Outro caso, antes de eu partir lá para baixo, vou escrever aqui, é quando a função ela tiver uma raiz par, por exemplo, 2n, de uma outra função aqui, vou chamar de k de x. Tá? Uma outra função k de x. Olha só, quando a minha função ela é uma raiz par de alguma coisa, essa coisa que está aqui embaixo, ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, k de x tem que ser maior ou igual a zero. E é isso que eu vou analisar. Eu vou pegar essa expressão que está aqui embaixo,
né, que geralmente envolve x, tá? Ó, por exemplo, essa daqui, ó, muito importante entender essa notação que eu fiz aqui, ó. F de x, ela é definida como uma função g de x. Eu posso chamar aqui 2x menos 1 como uma função g de x. E eu posso chamar x ao quadrado menos 9 como uma função h de x. Ó. Então, eu queria que o meu domínio tinha que restringir porque o h de x não podia ser zero. Calculei, certo? Então, o domínio são os reais menos aquilo que faz o h de x ser zero. Pronto, entendeu? Tá. Essa expressão aqui está dizendo o seguinte, olha, que a função ela é igual a raiz de índice par de uma expressão que envolve x embaixo. Então, essa expressão que envolve x embaixo, ela tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Porque pode ser zero. Raiz quadrada de zero é zero. Raiz quarta de zero é zero. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 4 vezes dá zero. Entendeu? Então, pode, não tem problema. Só não pode ser negativo. Porque que número real vezes ele mesmo dá menos 5? Nenhum. Que número real vezes ele mesmo dá menos 4? Né? A pessoa menos experiente, ela fala, não, raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Mas daí você fala, calma aí, menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4 e não menos 4. Então, tá errado, entendeu? Então, essa expressão aqui embaixo tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, porque pode ser zero, entendeu? Agora, às vezes, isso vem junto. Isso vem junto. Isso e isso vem junto. Essa função aqui com uma fração, né? Uma função fracionária, aqui uma função racional, né? Ou melhor, irracional, que é irracional é quando o x está debaixo da raiz. E função como é que é? Função racional fracionária. Função racional fracionária é quando o x está no denominador. E função irracional é quando o x está debaixo da raiz. Tá? Então, esse tipo de função e esse tipo de função tem restrição. Ah, são só essas duas funções que têm restrição? Não, tem várias outras. Quais? Tem, por exemplo, função logarítmica tem restrição. Função logarítmica tem restrição. Certo? E funções malucas também, né? Vários tipos de outros tipos de funções também tem restrição. Tem que ver qual é o tipo de função que está lidando, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então, olha só esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo diz assim, ó. Determinar o domínio da função f de x, que é igual a raiz quadrada, ó, índice par. Raiz quadrada é índice par. De x menos 4 mais 1 sobre raiz quadrada, né, índice par de x menos 2. Olha só, e aqui ainda é fracionária. Ó. Isso aqui é uma função irracional fracionária, porque ela tem aqui o x está debaixo da raiz e ainda no denominador da fração. Então aqui eu tenho duas restrições aqui. Ó. Para esse domínio ser o maior possível, tá? Eu tenho que garantir o quê? Que essa parte aqui, ó, o x menos 4, seja o quê? Maior ou igual a zero. Porque essa parte aqui embaixo da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Bom, essa aqui é muito fácil de resolver. Isso aqui é só fazer assim, ó, x, joga esse menos 4 para o lado de lá, vai ficar aqui. X tem que ser maior ou igual a 4. Claro, porque x menor que 4, isso aqui vai dar negativo e não pode. Agora, de 4, 4 menos 4, 0. Raiz quadrada de 0 é 0, sem problema, não tem problema nenhum. E maior que 4, isso aqui fica positivo, então não tem problema nenhum. Então, para essa parte aqui da função, o x tem que ser maior que 4. Agora, e para essa parte da função? Aí você diz, a mesma coisa, ó, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, porque tem raiz aqui, ó, maior ou igual a zero. Peraí, mas olha só, pode ser zero, porque raiz quadrada de zero dá o quê? Dá zero. E daí vai ficar 1 sobre 0. Existe divisão por zero? Não. Opa, então nesse caso aqui, o x menos 2 tem que ser somente maior do que zero. Não pode ser igual a zero, só maior que zero. Porque se ele for igual a zero, vai ter uma fração aqui. Aí isso aqui faz o quê? X maior do que esse menos 2. Joga para cá, 0 mais 2, 2. Então eu obtive duas respostas, entre aspas, né? Duas respostas. Ah, aqui diz que o x tem que ser maior que 4, aqui o x tem que ser maior que 2. Então quer dizer que quando eu for colocar aqui, eu só posso colocar x maior que 4. Mas quando eu for colocar aqui, daí eu posso pegar um x menor? Não, não pode. Por quê? Porque quando eu substituir esse x aqui, ó, eu vou substituir aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, peraí. Então a minha restrição tem que satisfazer o quê? Né? O domínio tem que satisfazer o quê? Tem que satisfazer essa parte da função e essa parte da função.
Então ela tem que satisfazer isso e isso ao mesmo tempo. Ó, vou falar de novo. Tem que satisfazer isso e, tá vendo? E isso ao mesmo tempo. Esse e que eu falei, tá? Ao mesmo tempo, né? E isso ao mesmo tempo, isso que eu falei, implica o quê? Que eu vou ter que fazer a interseção disso com isso. E como é que eu faço? Eu posso fazer através de retas reais, tá? Eu coloco aqui, por exemplo, aqui a direção do 4, aqui a direção do 2. Então, nessa reta real, eu vou representar esse intervalo aqui. Então, o x tem que ser maior ou igual a 4. Então, tá aqui, ó. Igual a 4, maior que 4. Maior ou igual a 4. E aqui diz que o x tem que ser maior que 2. Não entra o 2, por isso bolinha aberta e maior que 2. Agora eu vou fazer a interseção. Eu vou pegar aquela parte daqui que está representado nessa primeira linha, nessa primeira inequação aqui, né? Essa primeira linha, e o que está nessa segunda linha, que é a representação disso aqui. Então vai ficar assim, ó, a solução, né? Solução não, né? Na verdade, o domínio, né? A parte que vai poder ser do domínio é o quê? Bom, menor que 2, pode? Aqui não, então não vai entrar. O 2 está aqui? Não, está aqui não vai entrar. Do 2 ao 4 aqui tá? Não tá, aqui tá, mas como lá não tá, então não vai entrar. O 4 tá aqui? Tá aqui? Tá, opa, então o 4 entrou. E maior que 4, tá aqui? Tá aqui? Tá. Opa, então entra aqui também, ó. Maior que 4. Então quer dizer que o domínio vai ter que ser o quê? X, valores de x, que sejam o quê? Maiores ou igual a 4. Entendeu? Para essa função. Por quê? Porque isso daqui vai satisfazer essa parte e essa parte. Então quer dizer que o domínio aqui vai ser o quê? Vai ser os valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja maior ou igual a 4. Entendeu? Pronto, tá aqui, ó. Uma forma de representar um domínio. Posso representar também de outra forma? Posso representar em forma de intervalo, né? Posso colocar assim, ó, do 4 até o mais infinito, não incluindo, né? Posso colocar assim também. Posso colocar de outra forma, que eu falo, bom, a própria representação gráfica aqui é suficiente para representar o domínio, né? Eu digo assim, ó, domínio igual, pronto, isso aqui é o domínio, entendeu? São para os valores de x que são maiores ou iguais a 4 dos reais, está aqui. Entenderam? Então, olha só, nessa primeira parte que nós estamos falando aqui de função, que é do capítulo de função, nós vamos estudar o domínio só nessas duas situações. Tá? Só nessas duas situações. Quais situações? Essa daqui, que envolve x no denominador de uma fração, e essa daqui que envolve x no radicando de um radical de índice par. Tá? No radicando de um radical de índice par. Então, esse radicando aqui não pode ser menor do que zero. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Esse aqui. Ó. Beleza? Ó, a aula de hoje é tranquila. É tranquilo. Aí sabe o que você faz? Pega a lista de exercício e toca na lista de exercício, que na lista de exercício tem vários exemplos ali, certo? Aí você vai fazendo, vai tirando dúvidas. Se tiver dúvida, você sabe, tem um hiperlink, clica lá, vai abrir o vídeo no YouTube e você vai ver a explicação, tá bom? Se tiver dúvida, ainda assim tiver dúvida, né, de repente alguma explicação ficou rápida, alguma coisa assim, vai nos comentários do vídeo e coloca lá, pô, não entendi tal coisa, tal. Faz a pergunta, sem problema nenhum. Tá bom? Sem problema nenhum, que eu terei o maior prazer de responder e auxiliar você para o entendimento disso aqui, tá bom? Não esquece, antes de embora, curtir o vídeo, compartilhe o que você aprendeu, compartilhe o vídeo aqui, chama mais gente, faça um convite, venha estudar matemática, ou você que é ruim em matemática, você que sempre teve dificuldade de matemática, ou você que não passou no teu curso na faculdade, às vezes é matemática, né? Vem estudar matemática aqui com a gente no OMIMA. Beleza? Então é isso aí. Curta o vídeo e até amanhã.